Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. OVNIs se tornam populares. Se quisermos outro disruptor social neste ano do caos, a divulgação pública completa de que os OVNIs são reais resolveria o problema. Vimos os OVNIs se tornarem populares no ano passado, quando o Congresso começou a interrogar abertamente as pessoas sobre o seu envolvimento com os OVNIs ou sobre o seu conhecimento das pessoas ou departamentos envolvidos com eles. Uma história publicada hoje resume quantos membros do Congresso estão convencidos de que o Estado profundo tem escondido provas do Congresso durante décadas. Aqui está um resumo da história, que está incluído nas manchetes no final deste editorial. Documentos recentemente desclassificados revelam que 2 dos senadores mais importantes do nosso país nos últimos anos estão convencidos de que o governo dos Estados Unidos recuperou secretamente embarcações exóticas de origem não humana. O senador Chuck Schumer e o falecido senador Harry Reid tiveram o apoio bipartidário de vários outros senadores de alto nível ao longo dos anos para suas investigações sobre o que está sendo escondido sobre os OVNIs pela inteligência, agências e departamentos militares do governo dos Estados Unidos. Alguns desses senadores afirmam ter observado OVNIs diretamente. Nenhuma das pessoas do governo mencionadas no artigo, que acreditavam que seu próprio governo estava escondendo segredos de OVNIs, eram pesos leves. A lista é quem é quem de potências no Congresso que, mesmo com a sua influência política, não foram capazes de abrir as portas que supostamente guardam este conhecimento secreto. Embora a história pareça uma gigantesca teoria da conspiração para Arquivo X, a maior parte dela agora é registro do Congresso, enquanto o interesse em forçar a abertura dessas portas trancadas se intensificou. O problema não é falta de poder para forçar a abertura de portas, mas sim encontrar as portas que precisam ser abertas. Os documentos, em outras palavras, parecem fatos do Congresso. Em 2011, o então senador Josh Lieberman, presidente do Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, reuniu-se com um cientista de alto nível no Departamento de Segurança Interna para estabelecer um programa ultrasecreto de OVNIs. Os documentos recém-lançados do Congresso descrevem em detalhes como o propósito do programa era obter acesso ao inventário de OVNIs mantido por vários departamentos do governo dos Estados Unidos e depois fazer experiências com esse inventário, a fim de fazer engenharia reversa. Sim, este é o tipo de enredo que gerou muitos episódios de Arquivo X e tem sido a espinha dorsal de mais do que alguns filmes de ficção científica, exceto que este é um registro do Congresso, divulgado agora a todos os membros do Congresso e ao público, reconhecendo a criação de tal programa. Lieberman e Reid disseram na época que o estabelecimento do programa era uma questão de urgência estatal. Os documentos recentemente desclassificados e divulgados tratam todos os detalhes, incluindo a posse de amostras biológicas, como declarações factuais sobre o que o governo tem e para que o programa foi criado. O programa foi rapidamente anulado e a história sobre estes documentos recém-divulgados não menciona o porquê. Será que um Estado profundo empoderado fez com que as pessoas se posicionassem no governo de forma necessária para encerrá-lo? Poderia ser. E pode-se facilmente dizer que isso também é teoria da conspiração, e é em termos de falta de provas concretas fora dos próprios documentos, mas aqui está o que mudou no ano passado. Quando a história se recusou a morrer, Schumer e um grupo bipartidário de senadores introduziram legislação que, mais uma vez, traz à tona a existência destes programas como factos, incluindo especificamente a tentativa de engenharia retroativa de OVNIs de origem não humana. Ao apresentar a legislação ao Congresso, o senador Schumer fez a seguinte acusação: o governo reuniu uma grande quantidade de informações sobre OVNIs ao longo de muitas décadas, mas recusou-se a partilhá-las com o povo americano. O senador Schumer diz que múltiplas fontes credíveis se apresentaram para afirmar que partidos do governo dos Estados Unidos retiveram informações relacionadas a OVNIs do Congresso ilegalmente. Mais uma vez, o Congresso destruiu a legislação de Schumer nas suas partes mais importantes. Recentemente, uma legislação separada tornou ilegal o financiamento governamental de tais programas. Não se pode ir atrás de algo quando não se sabe onde está a acontecer, mas a legislação,
pelo menos, aumenta o risco para qualquer pessoa envolvida num programa tão secreto, se for apanhada, pois estará a operar contra a lei se for tão envolvido. O senador Rubio e o membro do Comitê de Inteligência e Serviços Armados do Senado, Gillibrand, patrocinaram essa legislação. A legislação torna ilegal a recuperação, análise e engenharia de OVNIs, bem como quaisquer ações relacionadas à segurança ou contra-espionagem. O presidente Biden sancionou essa legislação em dezembro passado. Embora a agitação sobre o conhecimento dos Estados Unidos sobre OVNIs tenha diminuído um pouco desde dezembro, Schumer está perseguindo a questão e pretende trazer sua legislação original de volta ao Congresso novamente este ano. Enquanto isso, o próprio escritório de OVNIs do Pentágono foi desacreditado por alguns de seus próprios relatórios flagrantemente falsos. Entretanto, acrescentando combustível à ideia de uma cobertura estatal profunda, vários funcionários governamentais de alto nível recusaram-se a reunir-se com o diretor do Gabinete de Investigação de OVNIs que o Congresso criou no ano passado. O artigo de hoje também observa que o Departamento de Justiça está envolvido em alguma forma de investigação criminal relacionada a programas ilegais de OVNIs. Não diz nada sobre a natureza dessa investigação, quer se trate dos denunciantes que estão a ser investigados ou das pessoas departamentos a quem denunciaram. Assim, o mistério continua a girar, mas o número de membros de alto nível do Congresso que fazem acusações de atividades governamentais ilegais envolvidas com OVNIs de origem não humana tornou-se intenso. Fonte: David Agit. Algo muito estranho está acontecendo na América. A América parece apanhada num turbilhão de acontecimentos bizarros e perturbadores, revelando cada dia uma nova fatia da realidade absurda em que navegamos atualmente. Desde ruídos inexplicáveis que aterrorizam os bairros até avanços tecnológicos que parecem arrancados da ficção científica, o tecido da vida cotidiana é pontuado por acontecimentos que desafiam uma explicação direta. Vejamos, por exemplo, o fenômeno perturbador de estrondos inexplicáveis que estão abalando os moradores de Grand Rapids e Herman. Estes ruídos são suficientemente poderosos para abalar casas e desestabilizar comunidades. Apesar da preocupação crescente, as autoridades parecem tão perturbadas como os cidadãos aterrorizados que deveriam tranquilizar. A situação cheira a incompetência ou, pior, a uma preocupante falta de preocupação pelas causas subjacentes a estas perturbações alarmantes. Tecnologicamente, a Boston Dynamics está ultrapassando os limites do Vale Misterioso com sua mais recente criação robótica. Este é um passo gigantesco em direção a um futuro onde as máquinas imitam de forma estranha as capacidades, e talvez, as intenções humanas. O lançamento de um robô humanoide totalmente elétrico equipado com inteligência artificial sofisticada e algoritmos de aprendizagem é absolutamente assustador. O que acontecerá quando essas máquinas decidirem que aprenderam o suficiente? Economicamente, a disparidade entre os ultra-ricos e o americano médio continua a aumentar a um ritmo alarmante. Estamos a testemunhar a criação de uma superelite que próspera com base nos próprios mecanismos que suprimem a maioria. A fortuna dos mais ricos dispara, enquanto outros têm que se contentar com as migalhas. Este é um jogo fraudulento onde os ricos interpretam os mestres das marionetes. E não vamos ignorar incidentes bizarros envolvendo produtos de uso diário, como as chamadas bananas que não quebram corretamente. Este é um risco potencial para a saúde que os líderes estão ignorando. Quando a nossa comida começa a comportar-se como se viesse de uma experiência de laboratório e não da natureza, é a altura de questionar o que é apresentado como seguro para consumo. A América torna-se uma paisagem onde o estranho e o sinistro se fundem numa sinfonia silenciosa de caos. A cada dia que passa, a linha entre a realidade e a ficção distópica se confunde, levando-nos a pensar: o que vem pela frente? Continuaremos a observar passivamente ou exigiremos respostas e responsabilização? O tempo está passando e o próximo capítulo bizarro está chegando. Fonte: Ethan White. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima. Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros,
próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e